Olá, meus amigos! Vamos começar mais uma gravação do nosso podcast Brasília do Meu Coração. Podcast mais querido aqui do nosso quadradinho. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva. Nossa rede de seguidores está crescendo, nossa audiência está crescendo a cada programa a mais. Então, se você não se inscreveu ainda, por favor, aperte aí o sininho para que você receba as notificações de todos os programas que a gente gravar aqui. E esse programa nós temos uma novidade. Temos nosso primeiro apoiador aqui do nosso podcast Brasília do Meu Coração, o BMC, que é a MG Bolos, confeitaria artesanal. Então nós vamos botar aqui na tela os contatos da MG Bolos. Se você for fazer uma festa aí da sua criança, da sua família, pode contratar lá o Carlos e a Aline, porque a qualidade é excepcional. Eles já tiveram aqui no programa. Vendem também bolos no pote, na cidade inteira, nas Açores, a Norte Ceilândia, Gama, Guará, estão em todas as regiões administrativas aqui do DF, e nós garantimos que é uma qualidade acima da média. Então, se vocês vão fazer sua festa, não esqueçam de consultar lá a MG Bolos e fazer o seu orçamento. E esse programa aqui, Brasília do Meu Coração, é um programa voltado para a família aqui do Distrito Federal. É um programa para contar grandes histórias, histórias de quem empreendeu e teve sucesso, pessoal da música, do esporte. A gente quer contar grandes histórias de pessoas apaixonadas por Brasília. E por isso, se você tiver alguém para indicar, põe aí nos comentários a região na qual você mora, a região administrativa que você mora, e uma pessoa inspiradora aí da sua região, que você conheça, que você queira que a gente traga aqui para entrevistar, comente aí pra gente. E hoje estamos recebendo aqui Thiago Ribeiro, que é empresário, fundador e CEO da Grand Life Group. É um destaque na área com destaque na área de seguros, né, Thiago? Sim, Você atua também nos ramos de gestão de restaurantes, é sim. BPO financeiro e também trabalha com eventos. Muitas atuações aqui em Brasília. Te agradeço por ter aceitado o nosso convite. Eu que Tenho agradeço. certeza que a nossa conversa vai ser inspiradora aí para quem está nos assistindo. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Tiagão, vamos falar um pouquinho antes da sua trajetória, antes de chegar aqui na Grand Life Group, na criação, na fundação dessa empresa. Você é de Brasília? Sou de Brasília, eu falo que, sou neto de Brasília, Caxeta. Você é de Brasília? Meus pais nasceram Sério? com Ó, todas as é pessoas coisa rara, hein? é coisa rara, todas as pessoas que eu conheço, assim, pelo menos 99%, meu pai nasceu em outro lugar, veio pra cá, ajudou a construir, mas de fato, né, eu sou gêmeo da Raquel, e tenho meu irmão Paulo, que é 1 ano mais velho do que eu. Nós 3 nascemos em Brasília, tô com 37 anos, né, então é um privilégio ser filho ou neto, né, desse quadradinho aqui, Pois é, a família inteira aqui de família Brasília. inteira de Brasília. Ó, então com certeza Brasília está no coração de você e da sua Sempre, família. sempre. Legal. E você tem uma irmã gêmea? Tua irmã gêmea. Cara, isso dá um podcast só para Dá. falar de irmão gêmeo. Uma coisa diferente, né. Como é que É, foi essa sua criação com uma irmã gêmea, né? a Seu história crescimento com uma hã, irmã gêmea, porque não sei se são gêmeos, somos bivitelinos. bivitelinos. Isso. A história narra minha mãe é pastora, eu sou cristão desde berço, estou na Hã, mesma igreja, hã. Assembleia de Deus, desde berço e, meu irmão veio, né, com 6 meses já de nascido, minha mãe descobre uma gravidez, né. E aí, fez o pré-natal tudo, né, mas chegando lá no 7º para o 8º mês, descobriu que tinha mais um ser humaninho lá dentro. Só na boca do Só caixa na ali. boca do caixa. Aí hoje eu tenho 2 filhos, né, mais uma filha do coração, eu imagino qual foi o desespero do meu pai, esperando um pra vir outro. Mas eu acho que naquela época o pessoal tinha mais filhos, assim, não tinha tanta É, preocupação. Hoje é, todo mundo tem preocupação: "Caramba, é, vou ter 1, 2, é, 3 filhos, como é que eu vou fazer?". exatamente. Foi uma surpresa, né, pra ele na época, mas foi uma criação difícil, né, como muitos de nós, muitos de vocês inclusive, de uma família humilde, e que a gente vem lutando dia após dia, né. O meu pai foi muito guerreiro, construiu a família Vocês moravam aonde? na Ceilândia. Sei onde. Sim, Taguatinga, mas sempre morei na Ceilândia. Meus avós, inclusive, moram no mesmo lugar. Meu avô, né, minha avó faleceu há pouco tempo, eu moro no mesmo lugar até hoje, Até hoje. até hoje. É Você na casou e Ceilândia ficou Sul. na Ceilândia. Meus avós sim, aí eu com 20 anos me casei e aí fui pra Taguatinga,
e tô em Taguatinga Sul até hoje. Que é do lado ali da É do Ceilândia, lado, né. é do lado. Inclusive, pessoal, a MG Bolos também tá lá em Ceilândia. Pessoal, Ceilândia crescendo pra caramba, né. Sim. Acho que é a maior região administrativa Sim, do você tem DF é na Ceilândia, Ceilândia. Sol Nascente, Taguatinga, É. Samambaia ali, dá um polo de muita gente, né. Você estudou aonde lá na Ceilândia? Eu Você lembra? estudei eu tenho uma memória muito boa, viu, porque assim, até os 7 anos eu estudei na escola classe 20, onde minha avó era merendeira. A época chamava de merendeira. Cuidava lá, hoje eu acho que é terceirizado, né, não tem mais profissional de carreira dessa forma. Depois eu fui pra Ceilândia Norte, na 6 da Ceilândia Norte, eu tinha fiz o segundo ano lá, depois voltei pra Ceilândia Sul, lá no Centro de Ensino Fundamental 2, depois fui para o 18, Nossa, na você lembra de lembro tudo. 18, na 3/5 da Sul, depois eu voltei para o Centro de Ensino Fundamental 2, concluí o ensino fundamental e aí fui estudar no EI, aí em Taguatinga Centro, primeiro ano. No segundo ano eu já comecei a estudar no Centro de Ensino Médio 2 de Ceilândia, lá na Ceilândia Norte. Então quando eu comecei a trabalhar muito cedo, né, Sim, e aí eu tive que estudar à noite. E pronto, entendi. me formei lá. Mas Escola você estudou pública o seu 100%. segundo grau foi à noite? Primeiro ano, foi no EI, foi à Porque tarde. pra quem não sabe, na nossa época, né, É, era segundo grau, não era o segundo ensino grau, era médio. ensino É. médio. Então, o segundo grau eu fiz no EIT o primeiro ano. São 3 anos, né. E aí o segundo ano do ensino médio e o terceiro do ensino médio eu fiz na Ceilândia novamente. Não morava lá, eu comecei a trabalhar e à noite eu estudava. E você começou a trabalhar com o quê nessa época? Com 13 eu já fui ajudar meu pai comprou um quiosque lá na Praça do Bicalho. Então eu e meu irmão, no horário alternativo, eu não lembro se eu estudava de manhã ou à tarde, mas se eu estudava de manhã, à tarde eu estava no quiosque. Dos 14 para os 15 anos, eu consegui uma bolsa no Senac, para trabalhar com hotelaria. Então eu me tornei mensageiro, que era hoje não sei se existe É, o mais, que né. que faz o mensageiro? Leva Mensageiro mensagens? pior que não, é a pessoa que é responsável por, buscar recepcionar o cliente, o Ah, hóspede, né, levar sim. as malas até o quarto, fazia isso. E sempre tive a visão assim: onde eu chegar eu preciso crescer, independentemente de onde seja. Entrei como mensageiro, trabalhava de 8 até às 11h30, era de 7, perdão, de 7 da manhã às 11h30 da manhã. Depois eu estudava, né, fazia um curso vou até dar um mexão aqui, na Coplay Idiomas, né, Legal. porque eu pensava: "Se eu quero crescer e virar recepcionista, eu preciso falar pelo menos o inglês técnico de hotelaria". Comecei a fazer o curso de inglês, curso de espanhol, e aí quando permitiu, né, entrar, direto, eu consegui ser contratado. E aí fiquei no hotel até meus 19, 20 anos. Cara, é legal você falar isso, porque eu também sempre tive um pouco essa mentalidade de entrar num lugar e falar: "Cara, qual é a carreira aqui? O que que eu posso evoluir? O que que eu preciso fazer para dar um passo além?". E aí você vai atrás de uma capacitação para poder ir subindo degrau a degrau, né, e a gente tem que fazer isso quando a gente é novo. Sim, Não que quando a gente seja velho a gente não possa também você tem um continuar se vigor, né, capa a você idade tem te um dá um vigor, vigor. você tem disposição, isso aí você vai fazendo os cursos É. e tal para ir aperfeiçoando e subindo na vida, né. E dali você foi para onde? Dali eu precisei Você sair do terminou você hotel, terminou o segundo grau, terminei o segundo grau, já emendei na faculdade de jornalismo, comunicação social, lá no JK, faculdade JK, que também é Taguatinga. que também tá em Taguatinga, ali no Pistão. Mas eu saí de lá, precisei sair de lá, fazer uma ruptura, eu preciso evoluir. Comecei a fazer um processo seletivo para entrar numa locadora multinacional, que era a Hertz. Hoje a Hertz foi vendida, né, as operações do Brasil, quem comprou foi a Localiza. E a Hertz era uma operadora internacional, acho que americana, salvo engano. Isso, isso. E aí a Localiza, que é A brasileira, né, Localiza, que é brasileira, fundada lá comprou uma pelo Salim representação Mappá, aqui no Brasil. comprou a Hertz, olha Isso, só. isso. Mas posteriormente, na ocasião, Sim. então a pra eu poder chegar lá, o processo seletivo é longo. Então o que que eu fui fazer? Fui vender filtro de porta em porta. Sabe aqueles filtros que você compra na madeireira, na material de construção? Que Filtro de água tem gelada? filtro de água, não, filtro Ou filtro de natural, barro? de torneira, Ah, tá. que acopla junto com a torneira da Ah, pia, sim, sim, né. sim, sim. Então qual era a minha missão? Vender 3 filtros desse por onde é que eu ia? Eu ia, no Valparaíso, Águas Lindas, Lusiânia, essas cidades mais, periféricas ali de Brasília, Sim. é onde não tinha ainda tratamento de água e era mais cisterna, então era o nosso mote de venda. E você instalava lá o filtro já ou não? Não, Só vendia, vendia? só vendia, só vendia, mas Porque era tem que de porta em instalar ali, porta. né, tem que Aí saber. vinha um rapaz que instalava, então era de porta em porta. Além dos filtros que eu vendia,
E o curioso foi o seguinte, naquela época era jornal, você buscava emprego. Hoje em Sim, dia tem na celular aqui internet você pra acha tudo. tudo. E eu vi um anúncio com o endereço da minha rua. Curioso, falei: "Vou lá". 3 passos eu tô lá na casa do rapaz, e aí o rapaz chamava Francisco, uma Kombi, e eu não vim através da vaga, né, para vender filtro e panelas. Então ele apresentava as pessoas de outros estados, alugavam a casa e fazia essas pessoas venderem, né. Então como eu estava ali, eu pegava carona e vendia 3 filtros. Para eu ganhar um almoço, eu precisava vender 3 filtros todo dia. Minha meta era essa, né. Naquela época esse filtro custava R$395. Daí você vê o Caro, cara. malabarismo, a malabarismo não, diga assim, a performance tinha que ser muito boa Você para você tem que ser vender, bom tem vendedor. que ser bom vendedor. Foi a maior C escola de c vendas que eu tive na vida. Você acha que você é um bom vendedor? Eu me considero um bom Você vendedor. vendia os 3 filtros por Vendia dia? os 3 filtros por dia. E era R$17 por filtro vendido. Lembro até hoje o valor, e dava R$51 de comissão. Então, à época, era um salário bacana, Sim. mas também tudo que é difícil você ganha mais, né. Então, ganhava o almoço, ganhava a comissão e pagava minha faculdade. Nessa ocasião, meu pai acabou saindo de casa, felizmente, né, então sobrou muita responsabilidade para eu poder assumir, né, juntamente com família. Minha irmã acabou casando, então foi eu, o Paulo e minha mãe Lúcia, né, na casa. Mas foi uma escola de vendas, né. Eu até hoje eu falo Que é uma assim, a escola melhor pra escola vi que é eu uma escola pra tive vida, foi né, cara. Você aprende a ter resiliência ali, a exatamente, entender as pessoas, uma técnica do que você precisa falar para sim. vender o produto. Os nãos que você recebe, É, porque a vida é vendas, né, a cara. vida é A venda, vida é vendas o tempo o todo. tempo inteiro. Inclusive você tá se vendendo a si próprio Sim, ali, né. sim. Isso é legal. E aí dali você foi para fazer o quê? Você se formou ainda Sim, vendendo sim, panela sim, e filtro? sim, sim. Ou você transitou para outro emprego antes de se formar? Eu nunca, assim, nunca parei de estudar. Inclusive eu estou concluindo, espero concluir ano que vem, vou concluir ano que vem minha graduação em direito. Quero fazer a prova da OAB já no ano que Legal. vem. Eu acho que o ensino, o estudo, ele nunca sai de você. Isso é demodê falar, mas é a única coisa que ninguém tira. Sim. Eu nunca tive A pessoa interrupções, pode te assim, roubar tudo, menos o menos o conhecimento. conhecimento. Então quando eu transitei, na verdade, vendendo filtro e vendendo panelas, para até eu passar no processo seletivo, que eu tinha convicção que eu passaria. E passei. E fui trabalhar na Rex. Trabalhei na Rex e, assim, foi muito desafiador, porque como eu venho de família muito humilde, até então trabalhar no hotel não me dava status, vender panela e filtro não me dava status. Eu não falo ganância, eu sempre tive a ambição, querer evoluir, estar com pessoas melhores do que eu, né. E ali foi difícil, porque Mas eu ter ambição é saudável, saudável, ter ganância é que não, sim. você tem toda a razão. E me foi colocado junto com um rapaz que já era de poder aquisitivo muito alto, com um carro muito bom na época, eu tinha uma Ford Ka, aquela chamada de Uma baratinha. baratinha, sei qual é. Ele falou: "Preciso ser muito melhor". Sabe o galã que chega e conquista qualquer pessoa, né, o feito tem que ser atraente nas falas, eu estava nesse nível. E ele conhecia muita gente e tal, e a gente estava páreo a páreo nas vendas. Até que certa feita uma pessoa me chamou para trabalhar para ele, era um cliente meu. "Ó, tô". Mas o que que você vendia ali na Ré? Na época, Que era eu aluguel de aluguel de carros. carro, mas para o exterior. Então você, cacheta, quero ir para os Estados Unidos. Ah, tá. Proporcionava para você Você já contratar um vendia quarto aqui aqui o carro que eu isso, ia alugar lá e nos você Estados só Unidos. retirava lá nos Estados Unidos. Entendi. Na época eu acho a Pô, mas era inteligência não difícil era achar as pessoas, você tinha que porque é um nicho específico, né. É mas só pra quem viaja para o exterior. sim, mas aí para o Como é que povo. você sabia quem estava viajando para o exterior? Cortava o caminho, eu ia nas agências de turismo, que eram muito fortes, Ah, né. Hoje perdeu muita força, mas sim. era muito muito forte. E não tinha inteligência artificial, tinha tecnologia, então alguém precisava de apoio. Aí as empresas Você de deixava seu turismo, contato lá, um cartãozinho, o pessoal ó, sempre que aparecer alguém, você ganha um funcionamento, tal, vou te atender. E uma das pessoas que era dono dessa empresa de turismo, né, de agência de turismo, falou assim: "Poxa, você é um cara legal, menino bom, rápido, ligeiro. Eu estou montando uma empresa que se assemelha a Montreal, a Vancorbrais, entendi. né, então eu preciso montar aqui". Aí me seduziu, eu era novo, o cara me seduziu mesmo, assim. Oportunidade nova. Ele estava construindo uma casa no Guarapá, ainda estava no começo, mas você sabe que as casas no Guarapá que são, São tops, né. poxa, são top, são grandes. E aí eu me senti seduzido,
Fui. Ele falou: "Pode montar sua equipe". E aí eu trouxe, na época eu trouxe meu irmão, namorava uma pessoa, já levei essa pessoa, né. Tem que ter pessoas da minha confiança, do meu lado. No primeiro mês ele já não cumpriu com o acordo. Eu sou muito preto no branco, né, a gente tem Hum. que ser assim. E eu falei assim: "Olha, não deu certo. Infelizmente, eu vou desligar as pessoas aqui", foi uma equipe de 5 pessoas, se não me engano. E aí saí. Foi a primeira lição que eu tive no mercado, ter sobriedade nas escolhas. E essa eu fui muito pela emoção e acabei indo. Mas foi uma aposta, você tomou um risco ali, né, porque talvez pudesse te dar uma renda maior ali pra coisa nova, É, era um mercado maior inclusive, sim, o seu mercado era restrito a quem ia viajar para o exterior. mas eu troquei, assim, uma empresa sólida Sim. por um emergente, que a ideia era boa, mas a execução estava muito a desejar. E foi de fato uma experiência que eu acho que todo mundo tem que passar por experiência dessa para construir realmente a sua vida profissional, seu caráter. E aí onde eu corri atrás de arrumar um emprego nesse ramo de locação. Consegui trabalhar numa empresa no CIA, como aquelas pessoas que ficam olhando os carros, fazendo vistoria, você vai, não sei se tu já alugou carro, né. Já, Quando já você vai aluguei o alugar carro. carro, a pessoa vai lá: "Ó, tem Aham. esse aqui, é o apontador lá". Só que eu não fiquei feliz, porque minha vida era vender, estar no comercial, é falar com gente. Eu não tinha paciência para olhar detalhe por detalhe e tal, e foi bem quando eu casei. Casei em janeiro de 2000, janeiro de 2010. 2009 foi a minha irmã, né. Cuidado, sua esposa vai assistir, se Não, encerrar essa data aí, já pode não já não é complicar pra já você. não é mais minha esposa, né, Ah, já não é mais minha esposa. Casei nessa data e foi passado alguns dias ela deu foi diagnosticada com policístico, né, assim, com ovários, e foi onde começou a desmoronar as situações, né. Eu lembro que eu tive com ela um dia, 2 dias no hospital e a empresa já não gostou, e me desligou. Eu fui desligado, falei: "E agora? O que eu vou fazer?". que eu faço? Você já estava formado? Já, eu Já. continuava estudando. E aí o meu sogro à época, meu ex-sogro na época, ele tinha alguns caminhões, policial militar, hoje já está na reserva, e ele falou assim: "Você vai ser o entregador dos caminhões", é o famoso chapa. A gente fazia entrega de sacola para o supermercado aí, e eu era o cara que descarregava essas sacolas e levava. Não era o motorista do Não era o caminhão, motorista do caminhão, é o cara que entregava a era o cara que mercadoria. entregava a mercadoria. Eh, mas eu vou te falar, foi momentos também muito felizes, porque são pessoas simples, né, então a gente se divertia muito, mas foi momentos de muita resiliência também. Fiquei 3, 4 meses nessa função, ganhando R$ 30 por dia. Meu aluguel era R$ 450. Como ele era meu fiador no aluguel, ele falava assim: "Eu vou pagar o aluguel e a diferença eu te dou". Ele também estava me ensinando, né, Sim, me sem dúvida, forjando ali por sem dentro. dúvida. E Te ele é o mostrando o valor do dinheiro, de né, porque isso hoje em isso. dia muita gente não sabe o valor do dinheiro. É, Acho que a coisa vem fácil, não é assim. exatamente. Pai de 4 filhos, isso foi o quinto filho dele, né. Então ele estava me forjando. Então, uma certa feita, e aí uma coisa que não deveria ser feita, mas eu acabei fazendo, né. O motorista faltou e eu falei: "Deixa eu pilotar o caminhão". Nunca tinha dirigido caminhão, falou: Não, "Ah, já tinha já dirigido, tinha mas não dirigido?" tinha habilitação, aí é um Ah, problema, sim, isso é uma sim, falta grave. sem dúvida. Mas eu arrisquei, né. Não aconselho ninguém a fazer isso, pelo amor de Deus, tá. Mas e fiquei lá mais um mês nessa função. E aí eu saí de ganhar de R$ 30 para ganhar 50. Melhorou, eu já Melhorou. ganhei uma promoção. Foi quando eu consegui, trabalhar na Supergasbras, mas como terceirizado, terceiro. Eu lembro que eu conversei com o Marconi era o dono da empresa, Super Gasbras anuncia ali também. no CIA, setor de É. Diplomatas. Uma contador que é amigo, uma irmã lá da igreja, pediu referências, ela falou, né: "Olha, um menino daqui", indicou o Paulo, meu irmão primeiro. E meu irmão foi trabalhar como arquivista, se pegar as brás, um contrato de 3 meses. E aí quando ele renovou o contrato por mais 3, aí quando a empresa me chamou, porque o Paulo é um cara bem sério, um cara, assim, bem profissional. Ele tirou por base, né, se o Paulo é profissional, O irmão o irmão também vai ser. também vai ser. E me chamou, mas na entrevista ele falou assim: "Esse rapaz aí pode liderar toda a os funcionários terceirizados na Supergasbras". E aí: "Você quer ser o supervisor?" Eu falei: "Claro, mas não vai ter ganho para isso", não tem problema.
O importante é, né, a gente se vender e vai tomando. Na época, o gás encanado nos apartamentos, não é igual não é igual hoje, né, que hoje você já paga o condomínio, já vem embutido. Tudo lá embutido. Mas tinha os relógios individuais. Só que não é igual a pessoa vai lá, faz a leitura, já tira na hora para você, deixa na tua caixinha, não. Lá, a pessoa fazia a leitura, colocava ali o numa planilha e mandava para nós. Vocês faziam A gente, faturamento. ó, jeitinho ligeiro, Calculava, calculava, fazia o faturamento, imprimia, a chance de dobrava. tinha chance de ter erro disso aí, né, no Tinha. número se digitar o número Sim, errado. isso, tinha chance de ter erro. Mas o que a gente fazia? A gente tinha que ser, né, bem atento. E os erros eram mínimos. Vou falar que de fato a gente era muito bom naquilo. E na hora de todo mês a gente tinha que imprimir um monte de boleto. Imprimir um monte de boleto, tinha que dobrar e aí tinha uma equipe de entrega, motoboys, entregavam. Então eu ficava responsável por cuidar da portaria, dos motoboys, cuidar do Paulo, meu irmão, certo, também, do pessoal da conservação e limpeza, enfim. E eu falei assim: "Eu preciso crescer". Tinha um rapaz lá no administrativo também, que era terceirizado, que conseguiu um emprego, já nas Petrobras direto, como administrativo. E surgiu uma oportunidade para eu poder também entrar na área de faturamento. Só que eu falei assim: "Eu não quero trabalhar no financeiro, trabalhar em Você clausurado, quer quero vender. vender". Eu era com a expressão, era o pentelho mesmo assim, sabe. Eh, e tinha um gestor chamado Júnior, carioca, ele veio do Rio para trabalhar aqui em Brasília, e eu ficava no pé dele: "Júnior, cara, sou comercial, me dá uma chance e tal". Praticamente todo dia eu estava lá, no refeitório falando com ele, né. Ele: "Não, vamos Quem ver, tem vamos boca vai esperar. a Quem Roma, tem né. boca vai a Você Roma". tem que ficar dando um alerta ali, uma hora a oportunidade aparece, Exato. cara. Uma certa feita surgiu a oportunidade de 3 pessoas para o comercial. E eu fiquei sondando, sempre procurando saber qual era a vaga e tal. E eu vou confidenciar uma coisa que eles não saibam, vocês me perdoem por isso, mas vendedor tem que ser sabonete, né. Então conta aí, conta esse Vou bastidor aí contar pra pra você. gente. Surgiu a vaga, eu fui lá e me candidatei pra vaga. Mandar um beijo para o Jean Albert Ávila, se ele vai ver esse episódio, tá. Tem muito tempo que a gente não se fala, né, Jean, mas foi o cara que me deu essa oportunidade. Legal. O Jean era de uma outra área comercial também, e eu falei: "Cara, me dá uma oportunidade, vamos ver". E surgiu a vaga, eu me candidatei, mas ninguém falou nada comigo. Mas eu tomei conhecimento do dia da entrevista. Estava lá dentro, peguei a minha melhor roupa, vesti, meu horário de ir embora era 5 horas da tarde. Mas eu estava com tanta fé que daria certo, assim, estava muito claro que daria certo, eu fiquei até 6 horas da tarde lá, da noite, até o último candidato sair. E eu falei: "Eu vou me preparar". Eu sabia que a vaga era para dentro de Eles Brasília, estavam entrevistando várias várias pessoas. pessoas, o dia inteiro entrevistando. Como eu sabia que, a vaga era não somente para dentro de Brasília, mas para fora também, até hoje eu tenho um mapa na minha cabeça, você fala assim: "Qual é a saída norte? Quais a cidade?" Eu te falo uma por uma. Saída de Padre Bernardo, eu te falo uma por uma, até a atuação geográfica de Brasília. E, eh, quando o último candidato saiu, o Jean foi acompanhar o candidato e na volta ele falou assim: "Ué, você tá fazendo o quê aqui?" "Eu tô esperando para ser entrevistado". Foi até hoje, estava bem aqui, ele veio de lá no corredor, O cara nem estava te esperando então. não estava Apesar me de você estar esperando. lá falando com ele o tempo todo, ele não estava Sim, te esperando ali pra sim. te entrevistar. Acredito que ele deva ter ido, ele foi na sala e falou: "Gente, vamos dar um poder pra esse menino, esse cara não para de perturbar o nosso É. juiz, não é Vamos possível". entrevistar ele aqui. Pronto, aí fala que não deu certo e tchau, É, né. E aí ele foi na sala e voltou: "Cara, vamos lá conversar. Jean aqui, o Júnior aqui, Silvio Mamed, um abraço pra você também, Silvio, aqui na ponta, a moça do RH e eu". Tem umas 4, 5 pessoas. "Tá, e aí? Quem é você?". Falei. Falei: "Inclusive eu conheço, é uma minha confidência aqui, eu conheço todas as regiões de Brasília, eu nunca tinha ido para as cidades. Olha, eu já fui em tal cidade, saindo de Sobradinho, Planaltina, você vai ali, Planaltina de Goiás, Formosa, Foz, JK, Simolândia, Alvorada, e Poça é por último, né, tá, depois de Alvorada e Simolândia. Na outro extremo tem Cristalina, tem você vai para Valparaíso, Lusiânia, Morre Cristalina, você vai para Uruaçu, Minasul e tal. Nossa, você conhece? Eu conheço. Feito ando tudo. muito essa região. Viajo bastante. E era uma função que a empresa dava carta corporativa, cartão corporativo, telefone, computador. Para minha Era realidade um era comercial um mesmo, né, comercial mesmo.
Que era o que você que era o queria, que eu queria. desejava. E aí você vai dar oportunidade para um rapaz de 23, 24 anos, né. Hoje não, hoje esses garotos de 23, 24 anos estão dando show de bola, né, já estão Eu acho que na verdade hoje é difícil achar garotos na cidade com essa com essa disposição, disposição. de querer ser o vendedor, de querer ser o Sim, comercial. sim, Tá sim. difícil mão de obra, É, pelo que eu eu falo no converso aí com sentido as pessoas hoje. eu falo no sentido assim, os caras que dão certo estão sendo cada vez mais novos, Aham, se a gente pega pelo mercado financeiro, por exemplo, sim. mas nessa função que você falou, de fato, é mais difícil, até a resiliência ainda é menor que antigamente. E aí eu passei para a próxima etapa, e eu estudei de fato para a prova, era a prova. Teve um candidato que eu achei bom, para ele foi ruim, mas para mim foi bom, né. Ele pegou a prova, que o concurso público, se fosse concurso público eu não estaria aqui não, pô, jogou a prova e saiu, foi embora. Puts, Eu falei: "Menos um concorrente". menos um, menos um. Fiz A a vaga tá prova, mais próxima a vaga agora. está mais próxima, como eu estava muito preparado, me preparei bastante, foi ótimo. Muito bom, passei e pronto, fiquei lá 4 anos nessas companhias. Foi a companhia que me ajudou bastante, sabe, me ensinou muito e veio um segundo aprendizado que é isso, pedir para sair das Você não foi questões, desligado, não você fui que pediu desligado, pra eu pedi sair. para sair, Por quê? questões pessoais. A gente quando é muito novo, a gente tem um ímpeto de querer resolver as coisas logo. Com o passar da idade, você vai vendo Tá assim: "Poxa, amadurecendo, eu né. preciso segurar minha língua, eu preciso pisar no freio". E aí mas assim, nunca fui fazer as coisas assim à torta e à direita, né, eu sempre pensei: "Cadê o plano B?". Embora muitas pessoas falam: "Não existe plano B", pra mim existe, sabe. E, conversei com algumas pessoas, falei: "Ó, vou pedir desligamento da empresa". Você pedir desligamento, você vai pegar, desligar a empresa? Pode ir, tá tudo certo. Isso que aconteceu. Só que eu saí de uma multinacional pra uma empresa de pequeno porte, de médio porte. Parecido com o que você fez lá Parecido com o que eu atrás. fiz lá atrás. Falei: "Poxa, virou padrão?". E aí eu fui para um dos maiores revendedores, de gás do Centro-Oeste. Nossa que Garcia, um abraço para você, sabe o quanto eu gosto de você. Mas o Garcia estava numa gestão muito antiga, né, não tinha sistema, não tinha Não veio se eu atualizando não com vejo o se tempo. atualizando. Eu sou um cara muito técnico, sabe, eu sou um cara que eu vou muito dentro do planejamento, dentro de processos, né, eu boto muito isso. E eu tentei imputar isso lá também, foi onde eu tive aprendizado. Tem que ser maleável com as coisas. Nem sempre o outro vai responder o que você espera, porque cada um tem uma experiência em cada área. Às vezes o que eu sou bom aqui, você pode ser limitado e vice-versa. E eu E não tem que ter consegui emplacar humildade isso, pra ter entender humildade para isso. entender. Mas aí, na juventude a gente fica: "Poxa, não é possível que esse cara não tá entendendo, que tem que ter isso, aquilo outro, os caras estão roubando ele, não tá vendo e tal", mas ele já passou pelo que eu passei. Com 50 anos, para um cara que tem 23, 25 anos, 26, pô, ele vai ter mais experiência. E com muita serenidade ele falou comigo e tal, enfim, nos deu a ideia que não vamos continuar. E foi onde eu fui buscar, outras opções, entrei no mercado de venda de Ecolab. Ecolab é uma empresa americana que vende sabonete, né, eh, produtos de limpeza, e o McDonald's é um dos clientes mais, tem. Fiquei 6 meses e fui para o Piauí, de férias. Isso já em 2015. No Piauí, eu resolvi ficar. Férias eu resolvi ficar, Ficar no Piauí? no Piauí. Mas Fui para por que que visitar você quis ficar no Fui para Piauí? visitar a irmã da minha ex-mulher na época. Aí foi a mãe dela com as irmãs e com essa são 4 filhas em Brasília, que minha ex-sogra tem, e uma no Piauí. Ela falou: "Vamos lá, eu preciso reunir as 5". E pronto. Cheguei lá, gente, Parnaíba é uma cidade maravilhosa, né. Pensa numa cidade boa. Nunca fui no Piauí, cara. Pois pronto. Assim, é um lugar quente, viu. Eu Eu imagino. falo assim: "Se não tem medo de ir para o Não, inferno, não mas passe no Piauí, porque lá é estágio, mas é muito não deve quente". ser mais quente que Cuiabá e Palmas, não Não, sei se você já foi. já conheço, é É mais quente. quente? É, eu vou dizer que tá no páreo, viu. Nossa senhora, porque ali eu não é difícil, cara. Quando eu ia pra Teresina, eu já ligava pro hotel e falava assim: "Liga o ar-condicionado, meu amigo, que eu tô chegando". 10 minutos antes, porque eu vou te falar, muito quente. Mas Parnaíba é uma cidade, assim, que não parece estar no Piauí, verdade. Porque é uma cidade muito arejada, né, tem muita umidade por ter praia próximo. E aí eu me encantei pela cidade, fiquei na cidade, conversei com a minha mulher na época, falei: "Olha, eu vou ficar aqui uma semana, se em uma semana eu não conseguir emprego, eu volto Tô pra bom. Brasília. Se eu conseguir, eu dou um jeito de trazer você pra cá", porque é bancária do Itaú, na época.
você vem pra cá, topa? Topo, beleza. Eu acho que nem ela acreditava que daria certo, como eu também não estava muito as amizades que eu tinha em Brasília, alguma delas mudaram pra lá. E essas amizades falou: "Ó, tem uma vaga de gerente de uma clínica de odontologia, você quer ir?" Falei: "Vou". E fui no sábado. Eu fui de short, sandália havaiana, cabelo pra cima, barba por fazer e eu não estava acreditando. Cheguei lá, tinha um Pablo, que era gerente administrativo, que fez a entrevista comigo. "Olha, assim, assado e tal, salário são R$ 2.500 mês, 2.600. Gostei de você, vamos ver aí, mas eu vou falar com a doutora Lisandra. Se ela topar, então você me dá a resposta hoje". Fala. Por quê? Eu tenho um projeto no meu coração, a passagem está comprada para Brasília, se eu não tiver resposta hoje, não volto. "Não, mas eu não consigo falar com ela, está em outro estado e tal", ela tinha outras clínicas. Dou a resposta segunda pra ele: "Desculpa, não é prepotência nem arrogância, é um projeto do meu coração, eu vou tentar". E eu fiquei em paz, fui embora. Ele me liga pouco tempo depois: "Pode ir em Brasília pegar qualquer coisa e voltar, deu certo". Eu: "Tô sério". Sim. Você ué, Agora eu tenho que ficar. agora eu tenho que ficar. Vim pra Brasília, foi uma ruptura não muito legal, principalmente pra minha mãe, porque, Você eu ajudava sou o ela com a braço direito na casa. igreja, e a igreja, o pai tinha Sua saído mãe é de casa, pastora minha mãe é também? pastora. Eu sou músico desde os 9 anos, fiz escola de música, então sempre fui ajudador da igreja. Olha, cara, e a gente você fez escola de vamos dar um pause aí então. Você Fiz escola fez escola de fiz cu música fiz escola de música aqui também, em Bra aqui escola de música de aqui na Brasília? 603 Um, e 3, 2. né, 1, 2, É. isso. Você fez o que lá? Eu Qual fiz instrumento? violão, mas Olha, na verdade eu mas fiz o curso de verão, tá. ah, Se você eu não se eu se não, formou se eu aquela me formasse, nossa, meu sonho era ser itinerante, né. entendi. Eu sou itinerante, mas Caixeiro é viajante. uma discussão em que muita gente não concorda com o que eu falo, mas eu sou a favor do músico ser da igreja, mas tocar secularmente. Mas é uma discussão que nem muita gente concorda, eu posso apanhar até na minha igreja por isso. Mas os músicos O pessoal precisam. vai assistir. Vai, ó, a igreja gente, a igreja precisa ser mais abraçar mais os músicos, tá. Não sei se vocês vão alguns vão me bater, mas o trabalhador é digno do seu salário, né. É de Abraçar mais os músicos em qual sentido? no sen Remunerá-los? É isso remunerar, é sobre isso sim, que tá falando? sim, tem que remunerar os Os músicos músicos, das igrejas não são remunerados? de muitas não, Eu não não, eu não sabia. não. Tem igrejas hoje Porque estruturadas não tem bem almoço grátis, capaz. por mais É que almoço seja uma grátis. caridade ali. Sim, você vai comprar um jogo de cordoamento da Elixir, por exemplo, você vai pagar uns R$ 130. Se eu não trabalho, eu vou comprar como? Né, então, mas enfim, era um desejo, mas eu não segui por convicções na época, e minha igreja sempre foi uma igreja pequena, E até você hoje é desde pequena, cedo tocava na igreja? desde sempre, desde sempre. Até hoje? Até hoje eu toco, Você até toca hoje. violão? Toco E violão, você guitarra, você bateria, baixo. pô, você toca tu É músico de igreja é multifaceta, né. Até e hoje eu você toco. canta também? Eu sou afinado, eu falo assim, eu sou afinado, mas não sou um cantor, Entendi. tá, Você porque faz um é um dom. revezamento ali, hoje eu vou tocar violão, Não, na na minha igreja é outra tão pequena que é. eu só fico no violão. Até pouco tempo tinha um rapaz que tocava violão, eu ficava no teclado, mas ele saiu, hoje é só eu e um baterista. Minha igreja de fato é pequena, igreja de bairro, né. A gente se identifica por ajudar aquela O região, bairro, o né. bairro. Isso, É uma igreja para mudar a realidade dali do entorno dela, do isso, bar. Legal. isso. Então quando eu As estava igrejas fazem um grande trabalho, fazem, né, social importantíssimo. para as cidades, né, isso é importantíssimo. Lá na rua da minha igreja, por exemplo, hoje, graças a Deus, tem mais igrejas do que bares. E tem muitos cristãos que falam assim: "Poxa, abriu mais uma igreja aqui". Eu falei: "Que bom que abriu mais uma igreja, porque vai trazer mais Ajudar paz mais para as pessoas, pessoas, vai né. ajudar mais pessoas". Então para minha mãe foi um baque, por quê? Porque eu estava como ajudador na igreja sempre. E eu vou para um lugar de 2.400 quilômetros de É, distância. sua mãe pensou: "Quem vai tocar o violão na Quem vai igreja?". tocar o violão e também a distância, né, poxa, o meu filho e tal, como é que ele vai se, né, Não dá para vir um final de semana, né, não que não é dá, é longe, Lusiânia é, não aqui, é, não Goiânia e é, tal. é longe. Então, só de carro pra de Parnaíba a Teresina é 4 horas e mais 2 horas e meia de voo, 6 horas. Mas eu falei: "Mãe, eu tô convicto que eu vou, preciso, preciso desse tempo, e tal". Na época, meu casamento já estava tendo uma corda bamba, enfim. Então também na época foi necessário essa esse Essa mudança. distanciamento de pelo menos uma semana, que eu também achava que não daria certo, mas acabou que deu certo o trabalho. Cheguei na cidade, uma cidade interior.
eu não lembro se tinha 100.000 habitantes, 80.000 habitantes, e eu falei assim: "Vou fazer a coisa que ninguém estava fazendo", e para nós aqui da capital já era uma coisa muito normal. Tinha tanta internet quanto tem hoje, muito conhecimento, todo mundo tinha celular, mas era Facebook, né. Vocês entraram no Facebook, galera, É, entre e eu sou procure da lá que época você vai do ver que tem na essas verdade, sou da informações época lá. do Orkut. Você teve Orkut, não? Orkut tem, né. Orkut. E, indo, pra essa empresa de clínica odontológica, tinha 3 moças, e eram as meninas que faziam era responsável por trazer contratos. Mas como é que você vai trazer contratos, você tá dentro de uma sala, e não tem lead, não tinha rede social para você atuar, Divulgar. divulgar, não tinha hoje em dia chama E de você tinha essa experiência. eu tinha experiência. Eu não tinha carro nem nada, estava a pé. Conheci o Zé Carlos, que era um cara de um bar que tinha lá perto, que eu gostava de jantar lá, almoçar lá, e eu falei: "Zé, precisa de uma moto, alguma coisa", ele falou: "Pega a minha". Não me cobrou nada. Então um beijo para o Zé Carlos também. E era uma Titan 150. E a clínica, ela tinha uma Pop 100, febre, Pop hoje é 110, Pop Eu 110 não conheço cilindradas. muito de É, moto, cara. é aquelas motos pequenininhas assim, eh, da Honda, né, a Pop 110 é da Honda. E eu peguei a moto, coloquei uma das meninas na garupa, a outra pilotou a outra moto e colocou mais uma na garupa, nós 4. Nós vamos visitar as escolas da cidade. Então chegava lá: "Diretor, tudo bem, diretora? Muito prazer, sou o Thiago, ó, tô vindo de Brasília, fazendo um trabalho excepcional na saúde bucal das crianças. Eu preciso falar com elas. Você me permite?" "Não, fica à vontade e tal". Eu ia de sala em sala: "Olha, nós estamos preocupados com vocês, vocês escovam os dentes?" Ele levava mais informação para depois levar o plano. "Então, vocês podem ir lá fazer suas avaliações lá na nossa clínica e tal". E aí começou. Pegamos, você coloca aí o nome da seu responsável, mãe ou pai, e o telefone, começamos a ligar. Fizemos o famoso lead. Aquela época nós vendemos, se não me engano, 88 planos, 45 dias. A dona de lá Hã. ficou Me maravilhada com a colocou sua em atuação. contato com as outras franquias para poder auxiliar, Treinar os treinar, outros, tinha no tal. Maranhão, ela tinha em outros lugares, "Te liga para fulana de tal", enfim. E aí o dono de uma empresa de moto, ele me ligou, me descobriu e me ligou, né, "Preciso conversar com você". E aí eu fui conversar com ele era um dos caras mais ricos da cidade, se não o maior, o mais rico da cidade. Ele falava assim para baixo, com óculos assim, né, uma voz grossa, e me trouxe pra lá, me levou pra lá. Aí eu lembro que ele falou assim: "Ó, então você vem e aprende, depois você sai de lá". Eu falei: "Negativo, saio de lá e venho pra cá, porque quem paga meu salário é eu". É, tem que ter responsabilidade, né. Eu acho que ele fez um teste e eu passei nessa confiança. E fiquei lá, comecei a viajar o estado do Piauí inteiro. Ele me deu carro, me deu possibilidade de casa, né. Eu Pra vender comecei moto, para vender consórcio de moto. consórcio de É moto. muito forte no interior, né, Sim, sim. porque no interior as pessoas têm uma coisa chamada tempo, elas esperam. Aqui não, você eu quero uma moto, eu vou lá e compro financiado, vou pagar 3 motos, 2 motos, não me interessa, eu quero ter um bem agora. Ah não, as pessoas planejam um pouco mais, né. E a empresa em si tinha na ocasião 16 unidades, quando eu saí de lá, umas 23. Eu fiquei pouco tempo, né. Eu entrei lá, se não me engano, em agosto de 15 e saí em janeiro de 16. Foi um pouco tempo. E curioso, eu voltei por quê? Estava muito bem instalado. Eu lembro que eu fui com R$ 900, aí comprei, fiquei 15 dias na casa da minha ex-cunhada, que ela morava lá numa cidade próxima, e com R$ 900 eu comecei a mobiliar uma casinha lá. Só que eu comprava uma geladeira, vendia, comprava uma melhor. Comprava uma cama, vendia, comprava outra melhor. Só no poder Uhum, da conversa, né. hum. Mobiliei a casa inteira com praticamente móveis todos novos. Comprei um guardanapo bonito, tal. Fui morar no centro de Maç no setor de Maçãs de Parnaíba, na saída Olha, pra Luiz Correia. Dono lá visionário, pegou um lote que era grande, dividiu em 4, fez 4 casinhas lá. Minha casinha era bonitinha e tal, bacana. E aí qual era o meu papel? Ajudar a vender, então fazia um papel de diretor comercial, gestor comercial ali, então a gente ia atrás de programa de televisão, de arrumar coisa no shopping, de levar mas o mote mesmo da venda era o famoso PAP, eu voltei para os PAP. Saía com o locutor, com as PAP motinhas é porta a atrás, porta. porta a porta. Pra Saiu quem a audiência não sabe, PAP é porta PA a porta, porta a viu porta. pessoal?
saía em rua a rua as famosas pissarras, né, que tinha asfalto. Pensa num sol para cada ser humano. Imagino. Tem um bairro chamado Labinho, era grande lá, a gente eu lembro alguns nomes de bairro, né, e a gente saía, depois a gente foi para a cidade de Madeiro, José de Freitas, Altos, Campo Maior, Piripiri, tem várias outras, a gente tinha, como eu falei, saí lá com quase 23 unidades, né, e o último foi em Teresina, ele não tinha em Teresina, nem tinha dentro Teresina. E ele também foi outra escola, eu fiquei nesse período. E a curiosidade é que minha mãe foi viajar com meus irmãos lá para o Ceará, falou: "Na volta vamos passar no Vamos Brasil". visitar o Thiago. E convenceu a voltar. Ela foi Foi estratégica. estratégico. Falou: "Ele quando ele me Deus deu a vê sabedoria para ela. se eu ligar ele não volta, mas se eu for pessoalmente". Mas eu estava, de verdade, convicto que eu ia ficar, né. Porque Mas sua a vida melhorou. minha vida estava Melhorou? bem, eu Estava tinha bem lá. né. E acabou que ela me trouxe um argumento, e aí nesse período, tá, eu acabei me divorciando. Eu sei a ida para ela pra eu aí acabei me Sim, divorciando. sua ex-esposa ela não chegou aí para o Piauí, porque ela trabalhava no Não, ela banco. trabalhava exatamente. E aí um desgaste na distância, já não estava Aham. bem o casamento, acabou que a gente optou por seguir, né, cada um o seu caminho. Minha mãe foi estratégica, ela me falou algo assim que fez com que eu decidisse voltar. Ela falou: "Ó, nós íamos voltar no domingo, a gente vai voltar amanhã, na segunda. A gente ia sair hoje, mas a gente vai embora pra te dar a oportunidade de você pensar em ir embora com a gente". A gente foi no coração, né. Coração Eu foi ia pensar falando na mais igreja, não sei o quê. alto. Cheguei lá e avisei. Foi um chororô. E é engraçado que quando eu cheguei lá, é um forasteiro, chega aqui, já com moral, quer mandar e tudo. Mas no final das contas todo mundo eu tenho amizade lá Sentiu até a sua hoje, viu. saída. Tem pessoas que eu falo lá até hoje. Legal. E acabou que a empresa foi muito honesta, né, saiu, pagou meus contas direitinho, mas me falaram assim: "Não tem volta, você vai sair, mas não volta". Eu não entendi. Por quê? Porque abriu as fotos com uns conhecidos. Cidade do interior tem isso, sempre aqueles. E aí pronto, foi quando eu voltei para Brasília, imaginando um cenário, eu também liguei: "Ó, tô voltando para Brasília, tem Como oportunidade é que para tá aí? mim? É. Pode vir que nós segura a onda". Não foi bem isso. Foi num tempo, eu não lembro se Que ano que foi era esse? Que ano que você isso voltou foi para em o Brasil? 16 de 16. janeiro, dia 30 ou foi 31 de janeiro de 16. Mas eu não sei qual é a época que foi da Odebrecht, foi daquela Você confusão da você é um cara Odebrecht, né. corajoso, Sim, Thiago, coragem. porque você volta e meia você larga tudo para começar do É, zero. é. E aí Eu vamos hã, assim, o seu ramo é vendas, né, pelo que vamos eu é vendas. você gosta de Exato, vender e exato. aonde você passou, para vender, você foi bem-sucedido, Graças a Deus, né. graças a Deus. E quando é que chegou a hora de que você falou: "Agora eu vou ter o meu negócio"? Passar tudo isso, aí eu passei muitas provações, né, voltei para Brasília, não foi aquilo que eu esperava, mas eu fui buscando até que eu entrei na Montgeral Eagle, antiga Montgeral Eagle, que é a terceira empresa mais antiga do país. Hoje, esse ano, ela completou 195 Mongeral anos. Weaver? O que que Mongeral Eagle. não Mongeral faço ideia do que é, seja essa. Mongeral é uma empresa de seguros de vida, Ah, seguros de o pessoas. seguro de vida não é uma coisa muito popular aqui no Brasil. Ainda não. Está melhorando, é o Sim. trabalho que a gente faz. Até hoje eu sou consultor financeiro trabalhando com seguros de vida. Mongeral Eagle nasceu dia 10 de janeiro de 1835 na Regência Trina Provisória. Na época que, não tinha comando, né, o pessoal foi embora e entrou a Regência Trina, e está no mesmo endereço há 178 ou 179 anos, se não me falha a memória. É uma empresa que é muito, né, muito antiga e Consolidada. consolidada. Eu trabalhava na Rolf, a antiga Rolf, que hoje não tem mais, que era aquelas empresas que, vendiam chips. Não sei como é que vende chip, tanto chip, eu não mudo de chip, né. Hoje, os celulares agora são sem chip, né, alguns. E quando eu resolvi sair da Rolf, que eu estava na Rolf 2 anos, 2 anos na Rolf, eu falei: "Não tem mais para onde eu ir, onde eu vou crescer?". Uma empresa regional, vou procurar outra coisa e conheci Mongeral. E eu lembro que o Eric Pittman, um abraço para você, ele falou assim: "Como é que você vai para uma empresa vender seguro de vida se ninguém compra seguro de vida?". Exatamente. Mas você é um bom vendedor. Eu falei: "Meu amigo, se ela está 180 e tantos", que na época era 185, 187. Se ela está 187 anos no mercado, é porque ela vende, ela se sustém, eu vou para lá. Porque por ser uma multinacional, eu tenho crescimento lá. E eu falei: "Tô indo". E fui.
Saí dia 9 de maio, comecei dia 11 de maio na mão de ação. Então não tive nem tempo assim, saí num dia, no outro eu comecei lá. Mais uma resiliência que eu tive que ter. De modo geral, Porque por mais que você seja um bom vendedor, não é fácil não vender é seguro de fácil. vida. Só que meu perfil autogerenciável fez com que eles me dessem uma vaga. Gabriel Loures Peixoto, um abraço pra você também, viu. Você lembra Eu o me nome de lembro. todo mundo, hein, cara. Meu chefe na época me contratou. Mas legal isso, É, sinal de e da sua gratidão. não, eu tenho respeito pelo Gabriel, é absurdo, nó, muito gente boa, um amigo querido. E ele me contratou para um fundo exclusivo para engenheiros, Tecnoprev, fundo gerido pelo Banco do Brasil, fundo de previdência, mas o seguro quem fazia era a Mão Geral. Ele precisava de um cara que era autogerenciado. E aí imagina que eu comecei numa empresa que eu tinha que vender para engenheiro, aí foi eu não lembro qual foi o ano que teve aquela questão com as construtoras, Isso foi em foi por aí, 18, por aí não? 2018, 17, 18, é. Pronto, foi bem quando eu comecei lá na Mão Geral, né, que hoje é Magno Seguros. E engenheiro não tinha engenheiro em Brasília. No CREA tinha 3.000 engenheiros filiados, ó. A maioria dos engenheiros que eu conheci eram servidores públicos. Como que eu vou fazer um seguro de renda de um seguro de vida ou de invalidez para um servidor público naquela época que se ele se afasta, ele Já vai tem um monte de manter o benefício. salário É. dele, aparentemente do INSS. Eu ganho R$ 20.000, eu estou limitado ao teto se eu contribuir com o teto. Uhum. Mesmo assim eu fico desassistido em R$ 12.000, né. Foi um desafio. Primeiro mês não vendi, segundo mês não vendi, terceiro mês não vendi. E, assim, a empresa me deu subsídio grande de aprendizado, mas eu precisava buscar o conhecimento, tá. Fiquei nesse período até que sempre eu aprendi que sempre coloco em 2, porque se eu for contratar uma pessoa para alguma coisa de venda, eu coloco um outro, para quê? Para os 2 não é se seriam oponentes. Eu preciso ter uma paralelo ali, para quem está vendendo mais, quem está vendendo menos. E foi isso que fizeram, me colocaram com o outro rapaz. Então nós 2 começamos a desbravar esse e ao lado da equipe, a gente ficava lá no Centro Empresarial Brasília, se não me engano, tinha outro fundo, né, de previdência que era a Funfresp, Fundo de Previdência do Servidor Público Sim, Federal. foi criado também, né, por essa época aí. Isso, em 2013. Não vou lembrar o nome da lei, mas em 2013 foi criado e a Mão Geral também pegou, né, essa empresa para ganhou a licitação, na verdade. E os meninos estão vendendo muito, que foi bem na janela de migração de regime, Vendendo para o servidor. vendendo para o servidor. Então Porque ali ele já não tinha o garantia do teto do salário, né. quando ele migra de regime, ele É, deixa de ter a garantia do teto, ele precisa de um seguro. sim. Então eu digo assim, não é questão de tirar pedido, mas era mais fácil vender do que eu querer mostrar para você a necessidade de um seguro. Era mais fácil, você é servidor público, você sabe, né. Sei. E eles estavam ganhando muito, muito bem, e eu ganhando pouco, não conseguia vender. Um colega meu pediu para sair. "Eu vou ficar, porque olha só, os caras estão ganhando, eu não estou ganhando". Eu imagino que cada um tem o seu tempo, né. O tempo de aprendizado ali daquele mercado, né, Exato. porque cada produto tem uma técnica diferente de E venda. e e nós estávamos, passando por um momento que eles passaram lá atrás, em 2003. Paulo Henrique Bezerra de Castro, um abraço para você, meu grande amigo também, que começou foi um dos pioneiros, né, para vender, para ser consultor previdenciário, e ele estava ganhando muito bem mesmo. Quanto sei lá, ele estava ganhando, digamos aí que 50 vezes mais do que eu, para você ter ideia. Mas eu falei: "Vou ser Pô, resiliente". Cheguei no 50 vezes? 50 O teve cara um estava mês que ele vendendo pra chegou a caramba. ganhar 50 vezes. Tá vendendo empresa. Você passa a conta aí, viu. É porque você não acha que esse negócio de vender muito bem, ele que ele pegou um fio ali, Pegou um um negócio. leadzinho de uma pessoa que foi indicando e Ó, tal, 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 não, o tal, e Paulo ele é fantástico, é. Paulo até hoje está nessa empresa, Eu sei Paulo é porque eu fantástico. eu já vendi também, cara, eu Não, sei, que era difícil. é, Eu já vendi curso de inglês. não, Cara, é muito difícil. Eu admiro a galera de vendas. sim, né, o Paulo é um cara muito bom, é advogado também, bacharel em direito aqui, conseguiu pegar a veia e estava ganhando, e aí o colega não quis sair, porque falou: "Vou buscar uma coisa melhor, não estou vendendo". E eu cheguei no Gabriel, falei: "Gabriel, por que você me colocou nesse fundo, cara? Poderia estar no outro fundo aqui e tal". Porque você é autogerenciável. Eu não vou me preocupar com você se você vai trabalhar, se você não vai, né. Aí eu falei: "Beleza". Tem perspectiva de eu mudar de fundo? E a comissão do fundo que eu estava era maior do que
do que os outros, só que os outros estavam vendendo muito, estavam tracionando bastante. Ele falou assim: "Ó, a janela de imigração vai fechar". E você não ficava se perguntando: "Por que que eu não tô vendendo? A galera aqui do meu lado tá vendendo, por que que eu não tô vendendo?" Porque de Você fato avaliou isso? avaliei, mas não era condicionante de performance minha ou deles, porque o momento para eles era propício. Quando a janela de imigração fechar, ou seja, o servidor não pode migrar de regime, as vendas cairiam ali Entendi. pelo menos para 10% do que já estava. E foi o que aconteceu, posteriormente, né. E aí sim nós estaríamos no mesmo barco, de fato. E a janela de imigração, você passou por isso, sabe que eram por etapas, né, porque Sim. depende do orçamento do governo, então muda toda a logística, né, aí a gente veio para dar uma aula de E o previdenciária servidor fica ali com dúvida, com se é dúvida, melhor se é ali, se é melhor ou melhor não. ele ficar Isso, e tal, exato. às vezes vocês o vendedor ali estava ajudando ele a tomar essa decisão e Sim. meio que dando uma garantia que era o Sim, seguro que ele a gente adquiriu. estava trabalhando com um fundo de previdência, assim, um negócio muito certo, sabe, a Compresto é um fundo, ao meu ver, muito conceituado, muito bem gerido, né, então a É gente porque tinha tem uma vários responsabilidade fundos grande. de previdência de servidor que são mal geridos, Sim, né, que tem pode falar déficit em vários cima do aqui. déficit Sim, e quem paga no final da conta é o quem paga é o servidor ali. próprio isso, é É, o próprio servidor lá, mas, a Compresto sempre bateu recorde, não, hoje é uma empresa muito bem consolidada, eu acho que ela é mais profissionalizada, né, muito gestão bem profissionalizada. Nossa, profissionalizada. o presidente, o diretor, os caras são muito bons mesmo. Tive a oportunidade de conversar com eles. E aprender muito com eles, né. Por quê? Porque eu entrei em maio, né, de 18, em 19 eu fui pra Gabriel chegou: "Você quer ir pra Compressa?" Você foi trabalhar na própria Funpresp. Não, fui trabalhar no fundo da Ah, no Compressa, fundo da Funpresp. dentro da própria Dentro seguradora. da MAG. Isso, dentro da marca. E aí foi quando eu estava com o Paulo, falei quando ele me falou: "Ó, você vai tal período, você em fevereiro você", foi em fevereiro, "você começa em fevereiro", ele me avisou dia 15 de janeiro, e eu já comecei a rodar com o Paulo: "Paulo, vou rodar com você, tem que aprender com o melhor, cara". Aí Sem tanto é que a gente são dúvida, uns amigos hoje, sem amigos dúvida. mesmo. Quem que pode precisar de mim, ele sabe que pode contar E comigo. tem que ter humildade também para Sim, reconhecer que o cara é melhor muito e você ah, precisa aprender com ele. sim, Paulo é fantástico. E aí, eh, nesse período, a gente visitou uma pessoa no Ministério das Relações Exteriores. Ele quando eu falo vender, é porque tudo é venda, tá gente? Tudo é Mas a gente fala venda, que é eu não tenho nenhuma consultor, dúvida, coisa tudo é bonita. venda. Vendeu o seguro lá pra fez a moça fez a migração e vendeu o seguro pra ela lá. E eu perguntei: "Vai chegar novos servidores?" Porque o servidor que chega novo, ele já chega nesse regime. Sim, Ele já tem que saber. E o Ministério das Relações Exteriores vai trazer quem? O terceiro secretário. É o cara virar diploma. E entra com um salário muito bom. Estava é uma migrando carreira nesses caras, excelente uma essa, carreira né. excelente, né. Ela falou: "Procura fulano de tal". E fomos lá no Instituto Rio Branco. Chegamos lá, tem uma moça muito distinta, uma senhora muito distinta e tal, bem educada. E o Paulo é muito brincalhão, né. Pra tirar uma brincadeira com ela, ela falou assim: "Quem é Já você?" não deu ideia, não deu Eu ideia. falei assim: "Perdemos". Aí Paulo: Não vou "Fecha a vender boca, nenhum cara". seguro aqui. Mas ela falou assim: "Me manda um e-mail". Aí o Paulo achou que não ia dar nada. Peguei o e-mail, redigi um e-mail bacana, passou um tempo, ela manda uma mensagem: "Vocês vão ter um período meio período para conversar com os alunos, porque as pessoas passam na Elas prova têm que fazer o e vai fazer o treinamento, né. treinamento depois de passar". Foi assim, tirar pedido, né, que a gente colocou lá, o Gabriel foi comigo, o Paulo foi comigo, a gente colocou o nome das pessoas, agora é sua vez de vir para cá, a gente fazia a consultoria individual, então foi Tá, e o que você só pra gente entender, o que você estava vendendo ali naquele treino nesse momento, era o seguro de vida, seguro não de tem nada a ver com a previdência privada. tem, porque o seguro de vida ele vai ele acompanha a previdência. Em resumo, hoje você ganha R$ 30.000 e contribui sobre os 30.000. Digamos que seja Na dez por Funpresp, cento. lá na Funpresp. Não, para o regime próprio, você contribui sobre 10% sobre 30.000, então você paga 3.000 de previdência. Quando você migra de regime, você deixa de pagar sobre os 30.000 e vai pagar sobre o teto do regime geral. Hoje o teto é oito mil cento e cinquenta e Que sete é o reais teto do do INSS. INSS. Só que se acontece alguma coisa com você, falecimento, invalidez, você está coberto por quanto? Por 8.000 e não pelos 30. E você deixa de contribuir sobre os 30. Logo, você precisa de um seguro de vida e um seguro de invalidez. Para formar um fundo de pensão, necessariamente você precisa de uma previdência privada, de um seguro de vida e um seguro de invalidez. A gente chegava lá para te dar essa clareza sobre se valeria a pena ou não, né?
E então vocês não eram um seguro de vida privado, vocês tinham ganhado uma licitação Uma licitação, para poder ter o direito de vender um seguro privado. o seguro Isso, privado ali isso, dentro da isso, Funpresp. ainda acontece. Porque o cara vai ter a aposentadoria do INSS, mais Isso, a aposentadoria da Funpresp, isso. E se e acontecer alguma coisa, ele ganha o ele tem um seguro. seguro de vida. Exatamente, é Ah, isso, legal. exatamente. E aí Só a sua missão era convencer o cara que ele precisava daquilo, precisava porque nem daquilo, todo mundo está nem convencido. todo mundo está convencido. E tudo bem, Uhum. eu já peguei consultores Nós vamos legislativos. ter que gravar um outro episódio, ô É uma Thiago, eu aula, tô viu, vendo. que Porque isso aí, essa questão de previdência privada, aham, seguro de vida e tudo, é um é tem um um X da questão tem, aí. E aí sim, nós temos um outro programa que sim. chama o X, né, que é Oh, Ideias e Soluções, aham, que a gente pode falar sobre isso, pode, sobre aposentadoria, pronto. sobre previdência privada, aí você traz todo esse Sim, sim. conhecimento. Nós vamos ter que marcar um outro Por episódio com você favor. só para falar sobre isso, porque é Eu um assunto muito sim, interessante, é um assunto importante para as pessoas, para a vida das pessoas. E o brasileiro ele está acordando para sim, isso um pouco, sim, em relação à previdência privada, em relação a ter um seguro de vida, né, a se preocupar com a sucessão, sim. né, para a família. Então tudo isso é importante. Que é uma das coisas que a gente trabalha, cachetando na corretora. Sim. E além de gravar um X, nós vamos marcar, nós vamos ter que fazer 2 episódios aqui no Brasília do Meu Coração, porque nós já estamos Meu batendo Deus, já uma foi uma hora. hora. É, Que 1 ba hora e nós nem nem entramos entramos no na na ideia do empresariado, né. no seu Meu modo Deus. empreendedor, Sim, que até agora foi o seu modo de trabalho, é, e a sua história ela é inspiradora, cara. É uma história de coragem. obrigado. Dá pra ver toda essa trajetória que você contou, você sempre teve a coragem ali de tomar a decisão para mudar, para ter um rumo Sim, melhor na sua vida. sim, E a maioria das pessoas elas ficam presas ali no mesmo lugar a vida inteira pois com é. medo, É, com medo. E você mostrou aqui que você não teve medo em nenhum momento, pelo é, contrário, teve coragem pra caramba, você é. saiu de Brasília para ir para o Piauí. A gente faz a sorte, Normalmente as né. pessoas querem sair do É, Piauí para vir é, para é Brasília, você verdade. fez Contrário, isso. o inverso, cara. E voltou a tocar na igreja, né, hoje Já, pô, lá com a sua mãe. 100%. Tocava no Piauí também, tá. Tocava no Piauí, Sim, o você pastor Carlos participava da Alberto igreja lá? lá, Assembleia de Deus de Ilha Grande, do Piauí. Legal. Então, cara, eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer isso aqui em 2 partes, Beleza, beleza? perfeito. Nós vamos parar aqui no Thiago trabalhador para Show. outras empresas, Uhum. O Thiago empregado, Sim, e depois nós vamos começar com o pronto, Thiago empreendedor, show. dali para frente, beleza? Então você aí, tá gostando desse episódio, tá gostando da história do Thiago, que é uma grande história, serve de exemplo para muita gente, principalmente para quem está começando a vida, você não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, e eu vou gravar com o Thiago um outro episódio, a parte 2, Thiago parte 2, Thiago a volta, o retorno para Brasília. I'm back. Isso. E aí você divulgue aí para sua rede, você que está gostando, se inscreva no canal, mostre para outras pessoas, porque esse aqui é o melhor e maior podcast de Brasília que conta as histórias mais inspiradoras de todos. Muito obrigado pela sua audiência. Thiago, obrigado Eu que agradeço. pela sua história. Show de bola. Valeu. Valeu, abraço.